Vamos falar da cura, né, pastor? De Isso. muito prática e direta, né? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Eu vou ler de novo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pensem de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vai de encontro com o que o pastor está falando aqui, que nós precisamos, então, pensar no ensino de Deus, naquilo que Ele tem para as nossas vidas, naquilo que Ele nos instrui, naquilo que agrada a Deus. E naquilo que desagrada a Deus, nós precisamos olhar para nós, não para o outro, para nós. Estamos agindo dessa maneira? Estamos sendo soberbos? Então a gente precisa refletir, porque nós temos a graça poderosa, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Se estamos agindo de forma soberba, joelho no chão, peça perdão a Deus, mude a direção, mude o comportamento, né? E isso eu estou falando para cada um de nós olharmos para si mesmo, né? Para cada um de nós olharmos para nós mesmos, né? E aí a gente vai começar a ter uma atitude, ao invés soberba, uma atitude humilde, né? Humilhar-se perante Deus. O Adilson, Filipenses 2, versículo 3 e 4 diz o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Ou seja, para a gente tratar a vaidade, a soberba, é agir com humildade, né? E isso, para o soberbo, é difícil. Por isso que precisa ir para a palavra, né? Precisa ir para a palavra e obedecer a palavra, porque senão a gente não faz. E é interessante, né? Olhando para o interesse dos outros e não de si mesmo. E é fácil fazer isso, né? Olhar para o interesse do próximo, né? Seu semelhante, e não para si mesmo. A tendência do ser humano e nossa é fazer o contrário, né? A gente sempre olha para a gente primeiro, para o nosso interesse egoísta, né? E depois, se der, eu ajudo o próximo, não é verdade? E a palavra não ensina isso para a gente. Ela ensina que a gente precisa olhar para o próximo, como a nós mesmos. Amar Adilson, o próximo como a depois nós tem mesmos. uma pergunta aqui do Rodolfo, tá? Bora lá, vamos lá. Não era nem uma pergunta, eu ia falar, o pastor falou de Filipenses, até achei que ele ia falar da mesma coisa que eu ia falar. Só que até olhando para esse mesmo texto de Filipenses, capítulo 2, por que a gente não deve ser soberbo? Porque se a gente olharmos para o Evangelho, não é isso que o Evangelho nos ensina, né? Porque esse mesmo texto, lá do 5 ao 6, né, vai falar da humildade cristã, né, e principalmente de Cristo, porque ele, sendo Deus, não se apegou e ser igual a Deus, né? Que ele ser igual a Deus não é algo que ele devia se apegar, mas antes ele se esvaziou, se humilhou, né, e foi obediente até a morte de cruz, e depois por isso Deus exaltou, né, a mais alta posição. Então, assim, se a arrogância, a altivez precede a queda, né, a nossa humildade ou humilhação diante de Deus, né, não diante das pessoas, mas se nós se humilharmos diante de Deus e formos humildes, né, é o que é para a gente fazer, né? Assim como Cristo se humilhou e foi exaltado, nós também devemos ser humildes, né, perante as pessoas, né? O próprio Jesus falou para os seus discípulos, quando eles estavam querendo saber quem que
ia ser o maior no reino dos céus, Jesus falou que se aquele que quisesse ser o primeiro, né, deveria ser o último e deveria ser o servo de todos, né, deveria servir a todos. Então, acho que o Evangelho nos ensina a andar de forma humilde, não soberba. Né? É perfeita a observação sua, né? A gente falou disso, inclusive, também pelo assunto da aula passada, né? E é muito interessante porque nesse capítulo 2, então, de Filipenses, né, que você citou, o pastor falou, de fato é isso mesmo, né? O apóstolo Paulo está falando para a gente assim, Jesus ele deixa a sua glória e vem, né, para ser servo. Então ele se humilha, né? E aí ele fala que nós, eu não sei se é aqui no mesmo capítulo, mas tem uma passagem que fala que Jesus Cristo deve ser a nossa referência. Em tudo, absolutamente tudo. Inclusive nisso. Se ele deixou a sua glória para ser servo, e foi humilhado e tudo, e depois ele foi exaltado, né? Porque nós, se ele é nosso espelho, não agimos assim. Porque nós queremos ou desejamos muitas vezes e somos muitas vezes soberbos. Não, a gente precisa servir. E servir significa olhar para o próximo. Servir significa amar o próximo. Servir significa não ser egoísta. Os seus interesses em segundo lugar.